Olá, começaremos agora mais uma aula sobre a Lei nº 8.742 de 93, a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. E nesta aula número 3 a gente vai tratar do capítulo 3, que fala da organização e da gestão. E começando a tratar sobre o capítulo 3, o primeiro artigo é o artigo 6º, que diz que a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de Sistema Único Descentralizado e Participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com os seguintes objetivos. E aí, pessoal, esse artigo 6º, ele foi alterado, pela Lei nº 12.435 de 2011, e aí todos os incisos do artigo 6º eles foram incluídos, tá? A partir da Lei 12.435 de 2011. Mas por uma questão de não poluir muito o slide, eu coloquei apenas aqui no caput, tá? Que a redação ela é dada pela Lei número 12.435 de 2011. Essa lei, pessoal, ela altera e traz para dentro da LOAS o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O SUAS é um sistema público, tá? Que organiza de forma descentralizada os serviços, benefícios e a rede socioassistencial do país. Então, esse sistema ele vai garantir uma política pública unificada, ao setor de assistência social e uma padronização do serviço em todo o país. E agora, nos incisos desse artigo 6º, a lei ela vai falar sobre quais são os objetivos visados com esse Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente vai tratar dos objetivos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, vamos passar diretamente para os incisos que vão elencar os objetivos do Sistema Único de Assistência Social, tá? E o primeiro inciso diz que é um objetivo do Sistema Único de Assistência Social consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, opera a proteção social não contributiva. Então, pessoal, o SUAS ele vai consolidar a gestão compartilhada, Então, todos os entes federativos terão suas atribuições e competências muito bem definidas e o SUAS, vai reger tudo isso. E o inciso 2 diz que integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6º-C. Então, pessoal, a partir do artigo 6º-A já, a lei ela vai falar sobre a divisão do atendimento em proteção social básica, e proteção social especial, tá? O CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, é o principal equipamento da proteção social básica, tá? E os casos especiais, eles vão ser atendidos pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. A gente vai detalhar mais sobre essas entidades de atendimento nos artigos seguintes. E aqui o inciso 3 diz que estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Então, como já falamos, o SUAS ele vai distribuir as competências, as responsabilidades de cada ente federativo, tá? Vai reger as ações da assistência social de maneira que esta política seja executada de forma efetiva, garantindo o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos. E agora o inciso 4 diz que definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Então, o SUAS ele vai organizar toda a parte de gestão do trabalho, vai definir e estruturar os níveis de gestão, respeitando as peculiaridades do âmbito local, as particularidades de cada região. E o inciso 5 diz que implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. O inciso 6, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Então, deve haver uma gestão integrada de serviços e benefícios e, inclusive, pessoal, pensando nessa questão da integração, da unificação, existe o cadastro único para programas sociais, o CAD único. E aí o inciso 7 diz que afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.
Então, o SUAS ele deve assegurar a vigilância socioassistencial, né, e a garantia dos direitos, que são objetivos da LOAS, né, mas também a lei destaca aqui como objetivos também do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, né, e aí a vigilância socioassistencial, pessoal, ela vai mapear com informações, né, e vai auxiliar no planejamento e execução de ações assistenciais, né, e o SUAS ele vai assegurar, vai afiançar tudo isso. E aí o parágrafo primeiro diz que as ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e, como base de organização, o território. Então, as ações do Sistema Único de Assistência Social têm por objetivo a proteção à família e às faixas etárias e grupos que estão mais propensos a estarem numa situação de vulnerabilidade social. E aí, o parágrafo 2 diz que o SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Então, os entes federativos, a União, os estados, municípios e o Distrito Federal integram o SUAS, bem como as entidades, né, as organizações de atendimento, tudo isso fazendo o Sistema Único de Assistência Social. E aí, o parágrafo terceiro diz que a instância coordenadora da Política Nacional de Atendimento é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, pessoal, aqui a LOAS ainda não atualizou na letra da lei, mas foi extinto o Ministério do Desenvolvimento Social no ano de 2019, tá? E as atribuições deste ministério foram passadas para o Ministério da Cidadania, tá? Portanto, é a instância coordenadora da política de assistência social. Agora é o Ministério da Cidadania, né? E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já não existe mais. E aí, o parágrafo 4º, pessoal, diz que cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. E aí, vamos passar para o quinto parágrafo, pessoal, e aí depois do quinto parágrafo a gente vai tratar sobre a identidade visual que o SUAS deve ter. E aí o parágrafo 5º diz que a identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Então, a instância coordenadora do SUAS, né, ela deve criar uma identidade visual, uma marca, né, e isso, a primeiro momento, pode não parecer tão importante, pessoal, mas é sim muito importante. Tá? Que a assistência social, que o SUAS tenha uma identidade visual para que o usuário tenha a percepção de que o atendimento está sendo realizado por um serviço vinculado ao SUAS, tá? Para que ele possa reconhecer a marca da assistência social nas unidades integrantes. E aí, independe de onde ele esteja, ele reconheça, né, o usuário reconheça essa marca da assistência social através de uma identidade visual. A identidade visual adotada, pessoal, para o SUAS é essa aqui. Então, todos os serviços vinculados ao SUAS devem ter essa identificação, né, para que o usuário reconheça que está sendo atendido por um serviço vinculado ao Sistema Único de Assistência Social. E aí, então, a gente termina o artigo 6º e a gente vai passar para o artigo 6º-A, que também foi incluído pela Lei número 12.435 de 2011. E aí, o artigo 6º-A, pessoal, ele faz uma divisão que é muito importante na assistência social, que é a divisão das proteções social básica e proteção social especial. Diretamente na letra da lei, o artigo 6º-A diz o seguinte, que a assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. A primeira é a proteção social básica, tá? Que é um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, pessoal,
A proteção social básica, ela atende casos de menor complexidade, tá? Ela trabalha na identificação e prevenção de situações de vulnerabilidade social, ela trabalha na concessão de benefícios eventuais também, tá? Atendendo às necessidades emergenciais, como por exemplo o fornecimento de cestas básicas, e além disso, a proteção social ela também realiza ações de socialização, fortalecendo os vínculos familiares e inserindo o usuário no convívio comunitário, tá? Os serviços da proteção básica, eles são prestados principalmente pelo CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou de algum outro equipamento que de alguma maneira esteja vinculado ao CRAS, tá bom? E aqui estão alguns exemplos, pessoal, que eu separei de serviços que são oferecidos pela proteção social básica. E aqui dentro da proteção social básica a gente tem os serviços que são ofertados pela proteção social básica. E aqui a gente tem o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, o PAIF, que ele realiza um trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir o rompimento de vínculos, garantindo assim a convivência familiar e comunitária. A gente tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, que é o serviço responsável por realizar medidas que visam fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A gente também tem um serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, que esse serviço contribui para o acesso, né, de pessoas com deficiência aos serviços da rede socioassistencial, prevenindo situações de risco e até mesmo a exclusão e o isolamento desse usuário. Então, todos esses serviços aqui são prestados pela proteção social básica, tá? E aí são ofertados pelos CRAS ou algum equipamento que esteja vinculado aos CRAS. E aqui a gente vai passar agora para o inciso 2, vai falar da proteção social especial, que é um pouco mais complexa, né? Onde geralmente os vínculos familiares e comunitários já foram rompidos, e aí a proteção social ela se divide em média complexidade e alta complexidade, como a gente vai ver lá no quadro de serviços. Mas a letra da lei diz o seguinte, que a proteção social básica é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Então, a proteção social especial ela é dividida em proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade. Dentro dos serviços de média complexidade, a gente tem aqui o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF. E o PAEF, pessoal, ele é diferente do PAIF, que é oferecido pela Proteção Social Básica. Ele é diferente do PAIF porque o PAEF, primeiro, ele presta um serviço especializado, né? É de maior complexidade e, portanto, está dentro da proteção especial. E segundo, porque o PAEF ele tem um acréscimo de proteção e atendimento a indivíduos, né? Ou seja, indivíduos que já romperam os vínculos familiares, e aí vai ser feito um trabalho para tentar restabelecer os vínculos deste indivíduo com a família. Então, aqui a gente não trata só de famílias, né? Mas também de indivíduos. E também dentro da proteção especial, aqui na média complexidade, a gente tem o serviço especializado em abordagem social, né, que é um trabalho planejado de aproximação e construção de confiança com pessoas e também famílias, né, em situação de risco nos espaços públicos, onde pode ser identificado ali uma exploração de crianças, né, por exemplo. Então, esse serviço de abordagem ele faz parte da proteção especial, pois é um serviço complexo, de média complexidade. Tem também o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, né, ALA, e também de prestação de serviços à comunidade. Então, tem também esse serviço de proteção a esses adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Tem também o serviço de proteção social para pessoas com deficiência, né, idosas e suas famílias, e o serviço especializado para pessoas em situação de rua.
E aí, pessoal, dentro da proteção social especial, a gente tem também os serviços de alta complexidade, né? São os serviços de acolhimento. Geralmente são serviços de acolhimento onde aquele cidadão ou usuário ali, ele precisa ser atendido, acolhido, e aí a gente tem diferentes equipamentos que realizam o acolhimento, por exemplo, o acolhimento institucional. O serviço de acolhimento institucional, ele pode ser realizado atendendo diversas faixas etárias, né, desde crianças e adolescentes até pessoas adultas, pessoas idosas, né, e também esse serviço ele é realizado por diferentes equipamentos. E aí a gente tem, por exemplo, a Casa Lá, a gente tem casa de passagem, casa de residência inclusiva, os abrigos, né, que realizam o serviço de acolhimento institucional. E a gente tem também o serviço de acolhimento em república, né, para pessoas adultas ali que precisam de um acolhimento. Serviço de acolhimento em família acolhedora, onde uma família ela realiza um cadastro e acolhe, em vez de uma criança ou adolescente ir para um abrigo, ela fica numa família que acolhe ali até que a sua situação seja resolvida, né? E a gente tem também o serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. E aí é um serviço de acolhimento em situações emergenciais, né? Então, todos esses serviços de acolhimento estão dentro da alta complexidade, que está dentro da proteção social especial, tá bom? Então, é muito importante que você tenha esse discernimento, é importante que você olhe com frequência aqui esse quadro de serviços para que na hora da prova você saiba diferenciar o que é de alta complexidade, o de média complexidade, o que é proteção especial e o que é proteção social básica, tá bom? E agora passaremos então, pessoal, para o parágrafo único do artigo 6º-A, e o parágrafo único diz que a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Então, pessoal, como já falamos, né, nos artigos anteriores, a vigilância socioassistencial, que eu vou destacar aqui, é um objetivo da LOAS, né? É um dos objetivos da LOAS e também é um dos instrumentos das proteções da assistência social, né? E aí dedica-se, né? A vigilância socioassistencial, ela dedica-se a prevenir situações de vulnerabilidade social, né? Através de um monitoramento e planejamento que analisa o território e identifica as áreas onde há mais necessidade de assistência, garantindo assim uma execução mais efetiva da Política Nacional de Assistência Social. E agora passamos para o artigo 6º-B, pessoal. O artigo 6º-B traz que as proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as suas especificidades de cada ação. Então, os serviços das proteções básica e especial devem ser fornecidos por organizações que estão vinculadas ao SUAS, né, e principalmente ser ofertados por entes públicos. Tá? Passamos para o artigo 1º para o parágrafo 1º do artigo 6º-B, e o parágrafo 1º diz que a vinculação ao SUAS é reconhecimento pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Então, a vinculação de uma organização ao sistema único, né, de assistência social é o reconhecimento do Ministério, né, da instância coordenadora, de que aquela entidade integra a rede socioassistencial. Tá? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já foi extinto, né, como eu já falei anteriormente, e suas atribuições foram repassadas ao Ministério da Cidadania, tá? Como eu já expliquei. Parágrafo 2º diz que, para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Então, para ser reconhecida, né, como uma organização que faz parte da rede socioassistencial, a entidade precisa cumprir alguns requisitos, tá? E aqui estão elencados. Inciso 1. Constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º. Então,
para ser caracterizada como uma organização de assistência social, pessoal, como a gente viu no artigo 3º, uma organização ela precisa ser ou de atendimento, ou de assessoramento, ou de defesa de direitos, como está lá no artigo 3º. Se você não estiver lembrando, é só ir lá na aula número 1 para poder relembrar. Agora passamos para o inciso número 2, que diz que inscrever-se em Conselho Municipal ou Distrito Federal na forma do artigo 9º. Então, a organização ela precisa estar inscrita no Conselho Municipal ou do Distrito Federal, se for o caso. O inciso 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do artigo 19. Então, o sistema de cadastro de unidades, pessoal, é coordenado pelo órgão da Administração Pública Federal que coordena a Política Nacional de Assistência Social, ou seja, é o Ministério da Cidadania, né? E para que uma organização faça parte da rede socioassistencial e esteja vinculada ao SUAS, ela precisa estar cadastrada nesse sistema de cadastro de unidades, tá bom? Parágrafo 3º. Diz que as entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantir o financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social nos limites da capacidade instalada aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º diz que o cumprimento do disposto do parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Então, o Ministério responsável, deverá ser informado da celebração de um contrato ou de um acordo, de uma entidade que está prestando serviço, executando o serviço, onde o financiamento é feito pelo Estado. Artigo 6º-C, pessoal. Chegamos aqui no artigo 6º-C, que diz que as proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o artigo 3º desta lei. Então, as proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente, pelo CRAS, no caso da proteção básica, e pelo CREAS, no caso da proteção especial, e os parágrafos seguintes vão detalhar mais sobre CRAS e CREAS. E aí, o primeiro parágrafo diz que o CRAS é a unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Então, pessoal, o parágrafo já descreveu bem o que é o CRAS, É a unidade pública municipal, diferente do CREAS, que pode ser municipal, estadual ou regional, como veremos a seguir. O CRAS vai estar localizado em regiões onde há maior vulnerabilidade, onde há mais pessoas que necessitam de atendimento, que precisam dos serviços socioassistenciais e dos benefícios governamentais. Então, aqui a gente tratou do CRAS. Agora, o parágrafo 2º vai tratar do CREAS. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou de contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Então,
O CREAS trata-se de casos especiais, né, de casos mais complexos, que envolvem uma situação de risco pessoal, né, onde o vínculo familiar ou comunitário já foi parcialmente ou completamente rompido, onde aquele indivíduo teve os seus direitos violados e necessita de um atendimento especializado. Esse é o CREAS. E aí o parágrafo terceiro diz que os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas e projetos e benefícios da assistência social. Vamos passar agora para o artigo 6º-D. E o artigo 6º-D diz o seguinte, que as instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com os espaços para os trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Então, pessoal, as instalações desses centros, né, devem ter espaços para convivência comunitária, espaços de integração, de trabalho em grupo, e deve-se também assegurar a acessibilidade no atendimento das pessoas idosas e com deficiência, né, de modo a garantir a integração comunitária, a convivência, a inserção, são essas palavras muito usadas no âmbito da assistência social, tá? E por fim, o último artigo aqui dos sextos, né? Agora o sexto E, diz que os recursos do cofinanciamento do SUAS destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicadas no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, pessoal, as equipes de referência são responsáveis pela gestão, organização, né, e oferta dos serviços oferecidos pela política de assistência social. E esse artigo diz que os recursos do cofinanciamento do SUAS poderão ser utilizados para o pagamento dos profissionais dessas equipes, né, como uma forma de assegurar a efetivação da política pública de forma contínua e qualificada. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai aqui para o parágrafo único do artigo 6º-E, que diz que a formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS, né, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. E então, pessoal, finalizamos aqui a aula número 3 da LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. Tratamos da parte mais extensa dessa lei, né, que são os artigos 6º, 6º-A, B, C, D e E. E na próxima aula finalizaremos o capítulo 3 e depois, né, no capítulo 4, vamos tratar dos benefícios, onde é tratado do benefício de prestação continuada, né, que é a parte mais legal desta lei. Tá? Obrigado por ter acompanhado até aqui, deixe seu like, tá? E nos vemos na próxima aula, aula número 4.